7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Open Talks. Bom, como vocês já sabem, a gente está com um evento aí da comunidade Open Bank Brasil, que é o Open Bank Week, de 7 a 11 de junho. As inscrições estão abertas, de graça, então vai lá, se inscreva. Vão ser 5 dias com referências do mundo inteiro. Mais uma grande edição aí de um grande trabalho da comunidade para vocês. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam lá no evento. É a forma que vocês ajudam a comunidade a continuar trazendo informações para vocês. E hoje eu tenho o imenso prazer de trazer aqui o Danilo, ele que é jornalista do Valor Econômico, criou o Finsiders, que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui que acompanham o mercado financeiro acompanham também o Finsiders para se manter atualizado. E seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, Leandro. Muito bom estar contigo aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra falar com você. Cara, eu que fico feliz, que nem a gente estava batendo papo aqui antes. A proposta dessa entrevista é a gente humanizar um pouco e trazer realmente as pessoas como elas são. E você, Danilo Martins, para mim, é uma grande referência nessa frente jornalística do mercado financeiro brasileiro. É uma pessoa que me ajuda muito no meu dia a dia para me manter atualizado, para eu saber das coisas que estão acontecendo. Inclusive, você estava me falando aí que você falou da Belvo logo que ela chegou, e hoje eu estou na Belvo, e eu tenho certeza que é por causa de você, porque quando a Belvo chegou no Brasil eu falei com eles. Isso é história para contar mais para frente, mas primeiro eu queria que você falasse aqui com a gente. Você, uma referência para a gente, Danilão. Primeiro, onde você nasceu? De onde você veio? Você é de São Paulo? Você nasceu em São Paulo? Eu sou de São Paulo, sim. Eu tenho quase 29 anos. Sou bem jovem, né? Aparentemente, vou fazer 29 anos agora no fim do mês. Eu sou jornalista de formação, né? Eu comecei a carreira há 10 anos, comecei já no primeiro ano da faculdade, já fazendo matérias, fazendo reportagens de 5 páginas de revista. Então, assim, desde o primeiro ano da faculdade, né? Então, aprendi a fazer reportagem, fazer matérias, não ainda de economia, claro, ainda não estava no mundo financeiro, não conhecia bancos, não tinha fintech também nessa época, né? Mas, assim, eu fui entrando, né? Fui mergulhando aos poucos nesse universo, né? Eu sou de São Paulo, eu fiz uma faculdade boa aqui em São Paulo, chamada Casper Libero, e fui entrando, né, no jornalismo econômico aos poucos, né? Eu passei pela revista Você S.A., que é uma revista de carreira, finanças pessoais, bem conhecida, né, da editora Abril. E aí eu tive a oportunidade, no último ano da faculdade, em 2013, eu tive a chance de ir para o Valor Econômico, fazer um trabalho de 6 meses lá, uma newsletter, coincidentemente, começando como uma newsletter, né? O Finsiders começou assim também. Então, lá em 2013, eu fazia uma newsletter para o Valor, chamada uma newsletter de gestão de patrimônio, Wealth Management, que eu não fazia a mínima ideia do que se tratava na época. Para mim, eu tinha 21 anos, e assim, eu estava escrevendo sobre o Wealth Management no Valor Econômico, no maior jornal de economia do país. Assinei mais de 60 matérias em 6 meses, fiz várias matérias que foram para a manchete do jornal, foram para a capa, para a primeira página. Tenho até hoje guardadas, algumas delas, né, me deram alguns prêmios da minha carreira, prêmios de jornalismo econômico, né? E aí eu fiquei lá no Valor 6 meses para esse projeto. O projeto acabou, era patrocinado por um banco na época. O banco não renovou o patrocínio e aí, claro, sem dinheiro, eu acabei sendo dispensado, né? E aí eu comecei a fazer matérias para o Valor, mas como colaborador, como freelance, né? Que é o que eu faço até hoje, inclusive. Eu sou colaborador freelance do Valor, faço matérias, né, para cadernos especiais, que são especiais que vão encartados no jornal, não são pagos, são conteúdos
editoriais, né, feitos por jornalistas, e eu faço essas matérias para cadernos. Por exemplo, no ano passado a gente fez o caderno do Open Bank, eu fiz matéria, caderno de Pix, eu fiz matéria, caderno de fundos de investimento, eu faço matéria, previdência, seguros, tudo que envolve finanças. Nesses cadernos especiais, eu estou sempre colaborando com matérias, né? Então, assino matérias, mais de uma, para esses cadernos, né? É o que paga as minhas contas até hoje, né? É o que, de fato, gera aí a minha renda e, consequentemente, paga as minhas contas, né? Mas aí, no ano passado, lá por maio, mais ou menos, na realidade, até um pouco antes, no início do ano passado, eu comecei a, não sei, me deu uma ideia assim, por que eu já vim entrevistando, na verdade, acho que é importante dar um contexto, né? Eu já entrevistava para matérias do Valor, eu já entrevistava muito fundador de fintech, eu já entrevistava muito vice-presidente, diretores de bancos, então eu já tenho uma entrada muito boa no setor financeiro, né? Ao longo desses 10 anos. E aí eu falei, por que não criar um veículo de comunicação para qualificar informações sobre fintechs? E aí fui pesquisar. O que tinha na época, e até hoje existe ainda, são alguns sites, né, que publicam notícias, acabam, não copiando e colando, mas acabam publicando notícias que saem em vários veículos de comunicação, né? Então, sei lá, Fintech Lab, iniciativas muito bacanas, né? Conexão Fintech, mas não é jornalismo, né? Não tem um jornalista escrevendo, entrevistando, trazendo notícias exclusivas, apurando informações que ninguém deu. Eu falei, eu quero fazer isso, né? E aí, assim, até estava comentando um pouco antes contigo, né, da gente entrar, a ideia era fazer uma coisa para mim, assim, deixa eu fazer para me divertir, fora as matérias do Valor, eu vou fazer uma newsletter. Comecei bem pequeno, assim, na verdade, eu montei, por uma plataforma, eu montei a ideia da newsletter, e aí, nessa época, eu estava fazendo uma matéria para o Valor sobre investimento em fintechs, né, investimento de venture capital em fintechs. E aí eu tinha entrevistado um sócio de um fundo de venture capital, e aí, no final da entrevista, ele falou, por que você não monta um site sobre fintechs? Porque você tem muito conhecimento, você entende, você tem fontes. Aí eu falei, putz, você estava me falando isso num momento que eu pensei nesse negócio, mas eu não tirei do papel. Literalmente estava num bloquinho de papel. A ideia. Realmente estava, e ainda tem até hoje, as folhas, assim, a gente vai fazer um site, vai ter informações exclusivas, vai ter entrevista com gestores de venture capital, executivos de bancos. Eu fiz todo um projeto, de fato, falei, só não tinha nome ainda, eu tinha pensado Fintech Space, tinha pensado numa série de nomes. E aí, eu conversando com uma amiga que é dessa área, jornalista também, e acaba fazendo o outro lado da história, que é a assessoria de imprensa, né, relações públicas, ela falou, por que você quer fazer um conteúdo que é aprofundado, e você quer dar notícias antes de todo mundo? É insider, né? Isso é insider. Por que você não faz Fintech Insider? Finsiders. Aí surgiu o Finsider. Eu botei o S no final, porque eu acho que tudo é plural, assim, não tem nada singular, assim, tudo é plural, então tem que ser Finsiders. Apesar de o único insider ser eu, né? Não tem outro insider por enquanto, né? De jornalista indo atrás da notícia exclusiva, né? E aí eu lancei a newsletter em junho do ano passado, selecionei 15 pessoas, na verdade, que são fontes, então, assim, executivos de bancos, fundadores de fintechs. Selecionei a dedo 15 pessoas e perguntei, você leria uma newsletter sobre fintechs? E aí mandei um para cada, assim, mandei uma mensagem para cada um, falando, você leria? Tipo, oi, fulano, tudo bem? Pô, a gente já conversou em várias matérias, sabe? Você leria uma newsletter sobre fintechs? Você fez um estudo de aceitação, Elisa. Inicial, né, para ver se tinha alguma aceitação, e todos falaram, assim, sem exceção, pô, bem legal, você vai criar alguma coisa? Eu falei, não posso falar ainda, mas
mas a minha ideia é essa, né? Provavelmente eu vou criar, então fica de olho no seu e-mail, né? Aí pedi o e-mail dessas pessoas, tal, e mandei. Acho que foi dia 16 de junho, mandei a edição 0, falando do projeto, o que era o projeto, qual que era a proposta, e mandei para essas 15 pessoas. Aí, a ideia era fazer quinzenalmente, porque eu não estava ganhando nada ainda, né? Eu ia fazer conforme tivesse tempo. Aí, lancei isso no LinkedIn, falando, vou lançar uma newsletter sobre fintechs e tal. O negócio bombou, assim, em pouco tempo eu já estava com 500 inscritos na newsletter, assim, o negócio cresceu muito, sem eu precisar anúncio, nada. Até hoje, eu nunca fiz anúncio, eu pago, nada. E hoje a gente está, para você ter uma ideia, com 1.400 leitores qualificados, né? São fundadores de fintechs, são executivos de grandes bancos, são investidores de venture capital, investidores anjos, sócios de redes de anjos também são muito fortes, aí tem crescido bastante, né? E aí eu falei, pô, eu acho que está crescendo. E de fato está crescendo bastante, assim. Agora eu falo a gente, porque tem uma estagiária, pelo menos, né? Não estou mais sozinho, tenho uma estagiária me ajudando, tem uma jornalista que faz trabalhos freelance para mim, faz algumas matérias especiais também, né? Agora, no dia a dia mesmo, de caçar notícia exclusiva, de antecipar informações, eu estou nessa ainda e continuo sozinho nessa, porque eu acho que é um trabalho muito, muito bacana, eu gosto muito, assim, é notícia, é jornalismo, eu adoro quando alguém fala, tem uma exclusiva para você, tem uma notícia para te contar em primeira mão. Pronto, é isso, assim, é adrenalina, você fica empolgado, você fala, pô, quero saber, me conta. Eu dei algumas histórias muito relevantes, assim, de operações que têm acontecido, de compras de empresas, aportes que algumas fintechs têm recebido, né? Acho que o caso mais legal que eu dei, na verdade são dois, né? O caso da Belvo, que você citou a Belvo, eu dei a chegada da Belvo ao Brasil, fui o primeiro jornalista brasileiro a entrevistar alguém da Belvo, né? Assim, eles já tinham sido entrevistados lá fora, até por conta do Pablo, né? Não ser brasileiro, então já tinha várias entrevistas em mídia internacional, mas na mídia brasileira, a Finsiders foi o primeiro. Tanto é que eu dei no Medium, eu não tinha site ainda, eu dei uma matéria no Medium, né? Então, hoje está lá no site publicada a matéria, mas na época a gente deu, acho que foi em julho, a gente deu a matéria no Medium. Até hoje a matéria tem acessos, assim, foi uma matéria muito, muito bem acessada, teve uma ótima repercussão. Cara, só que aí, em outubro, eu fiquei sabendo que o Itaú não é fintech, mas tem a ver, porque é ecossistema de fintechs, né? O Itaú ia lançar um aplicativo de investimentos. E eu fiquei sabendo disso por uma fonte, né, que já tinha conhecimento desse assunto. E aí eu publiquei essa informação, dei uma entrevista, né, exclusiva com o diretor de investimentos do Itaú. Eles não iam divulgar na época, eles não iam fazer essa divulgação. Eu dei essa informação, Itaú vai lançar aplicativos de investimentos. Uma semana depois, eles fizeram a coletiva de imprensa divulgando o valor da exame. Vários veículos citaram, né, o feed citaram o Finsiders como a fonte que deu essa matéria em primeira mão, né? Então, assim, uma matéria sobre o maior banco privado do país, então não era qualquer coisa, né? Mas falando um pouco dessa coisa da profissão, deu uma adrenalina gigantesca, porque eu falei, se eles não quiserem falar, será que eu publico? Né? A minha fonte era muito, muito confiável. Então, assim, a minha fonte, que obviamente não se revela, né? Minha fonte era muito confiável. Eu tinha fotos do aplicativo. Então, assim, falei, eu vou publicar, eu tenho informação, né?
eu acho melhor vocês darem entrevista. Eles deram entrevista, foi a primeira entrevista sobre o aplicativo e saiu uma matéria. Essa matéria fez o Medium, na época, a gente estava com, sei lá, 1.000 visualizações, foi para 10.000 visualizações, assim, deu um puta salto, até hoje a matéria tem bastante acesso, e aí eu resolvi, isso foi em outubro do ano passado, eu resolvi lançar o site. Falei, tem muita notícia, o mercado tá muito aquecido, tem muita operação acontecendo, tem aporte a todo momento, tem movimentações de executivos, então, assim, a entrada do Open Bank tem feito também essa movimentação ficar mais aquecida também, né? Então, tem muita empresa que está movimentando executivo de um lado para o outro, tem empresa que está querendo se preparar, então, eu estou buscando acompanhar tudo isso. Então, o que tal empresa está fazendo, o que a outra está fazendo para se preparar, quais são os diferenciais de cada uma, qual que é a estratégia de cada uma, né? Então, o Finsiders vai muito nessa linha. Qual que é a estratégia de cada empresa, como que elas se diferenciam, quem são os concorrentes, qual que é o mercado onde ela atua, qual que é o tamanho desse mercado. Então, a minha inspiração, eu não gosto de falar muito isso assim abertamente, mas a minha inspiração é o Brasil Journal. Assim, minha visão de futuro é ser o Brasil Journal das fintechs. Né? Se você fosse jornalista e eu estou dando uma entrevista para você, a sua manchete, provavelmente, depois desse papo seria Finsiders quer ser o Brasil Journal das fintechs. Gostei, vou colocar no título aqui. Não, pelo amor de Deus, senão o Samor me mata. Não, mas você me falou aí muitas coisas interessantes, assim, que me fizeram refletir, né? Primeiro você começou ali, pós-faculdade, no ramo de Wealth Management, fazendo publicações nesse sentido, e hoje a gente tem aí muitas Wealth Techs surfando essa onda do surgimento do Open Banking, e então você tem uma vivência mesmo nesse mercado desde que começou aí essa carreira admirável. E outra coisa que você falou, assim, o surgimento, desde você ter escrito num papelzinho o projeto e ter feito um teste de validação, assim, de aceitação com os gestores, isso mostra, eu achei bem legal, assim, a forma que você administrou o início desse projeto até decidir a criação do nome para Finsiders e a adrenalina para a busca desses furos. Então, eu vejo isso um reflexo muito grande até assim, qualquer projeto que a gente faz na vida, né? De você desenhar certinho assim, o passo a passo antes de botar em prática. Muitas vezes faz um teste de aceitação num mundo que está muito dinâmico também, para ver se esse negócio vai dar certo ou não. Algo que é disruptivo, querendo ou não, você fazer por conta própria. O time sou eu, né? Você é o time todo. E fazer por conta própria, buscar os furos dentro dessa frente. Em paralelo também aí, ó, o valor econômico, você faz um grande trabalho. Então, cara, admirável. Né? Eu keep, exatamente. Mas é legal você falar isso, assim, porque me faz pensar, né, eu entendo, conheço os conceitos de startup e tudo mais, mas eu não sou empreendedor de startup, então não tenho esse perfil, né, mas eu penso que, por exemplo, quando eu criei a newsletter, foi o meu MVP, foi o meu mínimo produto viável. Eu falei, deixa eu ver se faz sentido, se as pessoas querem consumir um conteúdo desse. E eu vi que fazia sentido, tanto é que quando eu mudei, eu comecei de maneira quinzenal, mas tinha muita notícia, tinha muito conteúdo relevante que estava saindo, entrevistas exclusivas que eu fazia. Na época, eu não fazia vários conteúdos exclusivos, porque eu não tinha tanto tempo, eu não estava tão dedicado como eu estou hoje, né? Mas aí eu vi que estava ganhando muito espaço, tinha muita gente querendo ler, aí eu mudei para semanal a newsletter, mas não tinha site ainda. Aí quando eu dei o furo do Itaú, do aplicativo, eu falei, eu tenho que criar um site, tem que ter um site, tem que ter mais matérias nas redes sociais, precisa ter mais espaço, precisa ter mais plataformas, né? Precisa ter mais presença em redes sociais, ter mais conteúdo, inclusive, não é só, sei lá, uma matéria exclusiva por semana. Não pode, tem que ter mais conteúdo, tem que ter conteúdo sempre com qualidade, né? Sempre tentando manter essa qualidade, mas precisa ter uma produção maior, né? E aí eu fui fazendo, assim, e tô nessa toada agora, com pessoas me ajudando, eu não tô
tão cansado como eu estava, sei lá, no começo do ano. No começo do ano eu estava com muita matéria, muita coisa para fazer, e eu não abandonei até hoje, não vou abandonar as matérias que eu faço por valor, continuo como freelance deles, várias pessoas lá dentro acompanham o Finsiders, inclusive, e me dão esse apoio, né? Então, querendo ou não, foi a empresa que eu tenho uma puta admiração, porque eu trabalhei lá depois, além de ter tido essa experiência lá nessa newsletter de gestão de patrimônio, eu fui editor assistente do site do Valor, né? Então, eu fui contratado depois como editor assistente do site, fiquei lá um tempo, aí saí, depois voltei a cobrir férias como editor assistente do site de novo. Então, assim, eu nunca saí de lá, sei lá, nesses 8 anos, desde 2013, eu nunca saí praticamente do Valor, eu estou muito ligado a eles, né? E me ajudou, claro, a fazer meu nome também, né? Assim, tem que ser, sempre dizer isso, né? O sobrenome, valor econômico, é muito relevante, né? Com certeza, tem muita força. Mas não é à toa que você tá lá também, junto com esse nome forte e com esse projeto muito legal que você criou, mesmo sem ser um gerente de projetos, especialista em projetos, você fez ali um passo a passo que eu achei muito legal, que vale a reflexão. E, principalmente, tomou a coragem de tirar do papel, né? Que pouca gente tem, muita gente só escreve no papel, fala que é cheio de ideias, mas não leva isso pra frente e vê se dá certo ou não. Então, isso mostra coragem da sua parte, bastante. Parabéns, você tem feito isso com excelência. E o que me leva à segunda pergunta. Mas antes de eu fazer ela, obrigado por trazer essas notícias pra gente, porque me ajuda a me capacitar diariamente, assim, semanalmente, e todas as notícias, os furos que você traz também em primeira mão são importantes para a gente acompanhar o mercado e, às vezes, tomar até uma decisão na onde a gente trabalha. Então, o seu papel tem uma importância tão grande, ao meu ver, dentro do nosso mercado, da nossa comunidade. E acredito que quem esteja vendo também deve concordar comigo. Afinal, a gente consegue acompanhar essas movimentações, muito se deve a você. E eu quero saber, você com essa perspectiva aí de visão jornalística, acompanhando a movimentação de mercado, como você enxerga as empresas, os novos players entrantes e etc., essas notícias que você tem acompanhando, eu queria saber como você enxerga o futuro do Brasil nessa frente, o futuro da Finsiders nesses movimentos, como que você enxerga o futuro do Open Banking, da sua perspectiva mesmo, pode falar com suas palavras. Não quero saber de regulação, nada disso, não é isso nem que eu estou buscando aqui nessa entrevista. Eu quero saber sua visão de mercado pelas publicações que você tem feito a médio e longo prazo aqui para o Brasil. Olha, quase todo mundo que eu entrevisto, e hoje mesmo eu fiz uma entrevista que vai sair provavelmente nos próximos dias, depende muito daquela pessoa chamada Danilo ter tempo para escrever, né? Tem mais de 7 histórias que eu pretendo publicar e que eu só preciso ter tempo para escrever, né? Eu faço muita entrevista durante a semana, faço várias entrevistas e aí, assim, você precisa separar um tempo para bater os textos, né, como a gente fala, escrever as matérias, né, mas hoje mesmo eu estava entrevistando um ex-diretor de tecnologia, ex-CIO, inclusive, de grandes bancos, que está montando um negócio muito interessante, e assim, é muito legal ver essa movimentação, porque até um tempo atrás, e até pela experiência que eu tenho de entrevistar, né, para matérias de finanças, de private banking, wealth management, são os grandes bancos, basicamente, que respondem sobre esses assuntos e até respondiam, na verdade, algum tempo atrás. Hoje a gente vê, assim, é meio clichê falar concorrência, competição, mas basicamente é o que está acontecendo, né? Assim, o movimento que a gente tem visto é muito incrível, assim, como jornalista eu acho excelente, porque a gente tem muito mais fonte de informação, a gente tem muito mais diversidade de temas, de assuntos, de fontes de informação, de empresas para entrevistar. Então, você não vai entrevistar só os 5 grandes bancos, você vai entrevistar as fintechs, você não vai entrevistar só as maiores fintechs, você pode entrevistar as que são early stage.
E essa movimentação para o Open Banking, né, eu acho que só está começando. Na verdade, a gente tem, você sabe mais do que eu, a gente tem um calendário, né, de implementação do Open Banking no Brasil, mas eu acho que para além desse calendário, a gente já está vendo uma transformação no setor financeiro que ela vai ser estrutural. A gente vai ver ao longo do tempo, e vários especialistas falam isso, né, não sou eu que falo, que tem várias movimentações, e aí a gente pode pensar em bid and finance, né, finanças embarcadas, a gente pode pensar na tal da fintechização, ou seja, Open Bank derivando para o Open Finance. A gente vai ver cada vez mais essa diversificação, né, na minha opinião, de empresas, de concorrentes, ou seja, cada vez mais players atendendo o consumidor, podendo atender tanto o consumidor pessoa física quanto empresas. E isso é saudável demais, porque assim, até um tempo atrás, ficar, sei lá, restrito aos grandes bancos era meio cômodo, né? Hoje a gente tem mais competição, isso obviamente vai gerar mais pressão, né, nos custos, né? Então os bancos vão provavelmente ajustar seus preços, né? E acho que isso também vai se refletir nos serviços que as fintechs oferecem. E no final do dia a gente vai ver mais empresas, mais oferta, produtos que vão ser mais bem desenvolvidos, com melhor experiência. O que eu mais ouço hoje em dia, quando a gente fala de serviços financeiros, é experiência e jornada. Experiência e jornada. Então, assim, quase toda entrevista eu ouço experiência. A gente tem que investir, a gente investe na experiência do cliente, a jornada do usuário, a jornada do cliente. Como que você constrói melhores jornadas, melhores experiências, pensando em cada usuário, em cada indivíduo? E eu acho que isso só está começando. A gente vê empresas de vários setores criando seus próprios serviços financeiros, mas não dentro de casa necessariamente, usando plataformas, inclusive, né, de Bank as a Service. Eu acho que é um caminho que começa a ser pavimentado. Ele ainda está bem no início, né? Sei lá, para fazer uma comparação com um jogo de futebol, a gente está no comecinho, a gente está no primeiro segundo do primeiro tempo, a gente está assim, dando um início nessa jornada, né? Já usando a palavra, uma das palavras do momento, a jornada, né? Então, a gente só vai ver mudanças daqui para frente, a gente vai ver os bancos se movimentando, porque eles não vão querer perder espaço, as fintechs estão ganhando corpo, muitas delas que eram pequenas, alguns anos atrás, sei lá, 2013, 2014, estão se tornando gigantes, vão abrir capital. Então, assim, é um movimento efervescente, é muito legal. Assim, como jornalista é ótimo, porque eu vejo diversidade, como usuário, como consumidor final de vários bancos digitais, de várias fintechs, também é muito legal, muito saudável, e eu acho que para a sociedade também é muito bom. Como jornalista, você vê várias oportunidades de furos aí para você pegar nesse movimento. Também, sem dúvida. Lançamento de novas empresas, consolidação de mercado, né? Então, algumas empresas comprando outras, e alguns segmentos, né, se consolidando mais investidores colocando dinheiro nesses novos negócios. Notícia não tá, nesse momento que a gente está no início, né, dessa jornada, dessa transformação, com o início ainda do Open Bank, sei lá, 2 meses, né, você sabe mais de 2 meses do início da implementação, né, começou em fevereiro, se nesse momento a gente já vê tanta notícia e o mercado está muito aquecido, imagina daqui um ano, no ano que vem, ou daqui 2 anos, como que vai estar esse mercado, né? Como que vai estar o setor financeiro daqui a 2 anos, né? A gente viu lá em 2013, eu não sou um profundo conhecedor de regulação, mas em 2013 o Banco Central começou a abrir o mercado de pagamentos. O que a gente viu no mercado de adquirência? A gente compara com alguns anos atrás, você tinha a Rede e Cielo, hoje você tem Rede, Cielo, Stone, PagSeguro, você tem outros entrantes, né, que estão avançando. Imagina, esse mercado era um mercado super, bem altamente concentrado, e agora ele está mais diversificado, ainda tem bastante concentração, assim como o mercado bancário, mas você já vê essa mudança, né?
E isso para o consumidor final, que eu acho que a pessoa, não é a pessoa necessariamente, pode ser a empresa, mas que é a parte mais importante de tudo, que é o consumidor final, é uma vantagem tremenda. Você ter mais serviços, mais diversidade, né, mais empresas operando, produtos melhores, mais bem desenvolvidos e, consequentemente, com preços mais interessantes, né? Cara, genial. E diante de todo esse movimento que você citou, que a gente está enfrentando e vai ter aí nos próximos anos, eu acho que você tem um papel muito importante dentro disso tudo, em termos de toda a divulgação do texto que você escreve para a gente tomar decisões, para a gente saber das notícias, a gente saber dos furos, que nem eu falei. Por favor, peço que você continue fazendo isso. Eu não quero atrapalhar muito o seu tempo, porque eu sei que você tem 7 textos para escrever aí, e a gente está atrapalhando você aqui para escrever, e a gente quer ler seu texto. Então, eu vou só para fechar com chave de ouro, eu quero saber uma coisa. Se você pudesse dar uma dica para quem é jornalista, enfim, quem está entrando nesse ramo do jornalismo e gosta também de correr atrás dos furos, etc., dentro do mercado financeiro, ou fora mesmo, que dica você daria aí para a galera que está começando nessa jornada? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes, e isso não é feito da noite para o dia, e nem assim no início da carreira, sei lá, você não começa a carreira já com essas vantagens, mas ter boas fontes, né? Assim, ter boas fontes é primordial para o jornalista. Assim, quando eu comecei lá fazendo matérias de private banking, wealth management, eu não fazia a mínima ideia do que se tratava, então eu fui atrás, pesquisei. Eu acho que assim, boas fontes e vontade de pesquisar, de apurar informações, confrontar as informações, buscar o outro lado, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Assim, eu não conhecia esses temas lá atrás e já eram temas muito espinhosos, né? Private banking, imagina, eu não tenho, não dá nem para ter 10%, eu não tenho nem 0,1% de um cliente de private banking. Então, assim, como que eu vou saber a realidade de um cara que tem mais de 1 milhão de patrimônio? Eu não sei. Então, eu fui pesquisar, fui entrevistar diretores de bancos, que são, de fato, quem atua ainda com força nesse mercado, mas eu entrevistei gestores independentes, eu fui acompanhando, pesquisando, buscando dados, lendo relatórios. Eu acho que é muito importante. Esse trabalho, às vezes, é mais até importante do que a entrevista em si, porque às vezes você entrevista, você pergunta tudo o que você quer, mas às vezes a informação ela está na boa apuração, que você vai pesquisar e você vai encontrar um dado que vai abrir sua matéria, um número, normalmente é número, né? Que vai abrir a sua matéria, você vai falar, pô, essa é a informação principal, né? Então, às vezes não é nem o cara que você está entrevistando, a pessoa que você está entrevistando que fala aquilo. Às vezes é uma informação que você encontrou num relatório, você fala, putz, isso aqui é uma matéria. Essa informação o mercado vai querer saber. Então, é ficar atento, pesquisar muito, checar as informações, isso não precisa nem falar, né? Com o mundo das fake news, precisa checar muitas informações. E é isso, ter sangue nos olhos, gostar de ser jornalista, que como várias profissões, é cansativo, mas é muito, muito prazeroso. Assim, quando você vê que você está ajudando, de certa forma, as pessoas a tomar algumas decisões, né? Não necessariamente você é a empresa que está fornecendo algum serviço, não é isso. Mas a notícia é muito importante para as pessoas no dia a dia, né? Então, eu penso desse jeito. Eu acho que tem bastante espaço, inclusive, para jornalismo especializado, né? Que vai, de fato, conhecer aquele mercado. No caso de fintechs é um exemplo, mas o jornalismo de startups está crescendo muito. Jornalismo financeiro como um todo, a gente viu nos últimos anos, e eu acho que a gente vai ver ainda mais com o Open Bank, a gente vai ver, sem dúvida, os sites de finanças pessoais trazendo muito mais informação, muito mais matéria, comparação de produtos e serviços. A gente vai ver cada vez mais disseminação de informações especializadas, que de fato vão no detalhe, que informam bem, né? E isso vale tanto para informações para o mercado em si,
né, para quem tá no mercado, quanto para o consumidor em geral, né? Genial, acho que foram dicas valiosas aí para fechar com chave de ouro. Buscar boas fontes, apurar, confrontar, e acho que o principal é sair do papel, né? Ter a coragem de botar sangue nos olhos, que você falou, exatamente. Essa é bem, bem boa, assim, que é de fato ter a coragem. Eu não foi, assim, quando eu tive a ideia de criar o Finsiders, ainda não tinha nem nome, eu coloquei no papel, e assim, coloquei no papel entre 2019, né, no fim de 2019 e começo de 2020. Mas eu fui, de fato, executar isso em junho, né, de 2020. Ou seja, eu demorei até, porque eu falei, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que as pessoas vão ler? Eu posso fazer e não ter leitor, né? Hoje a gente está batendo recorde de audiência mês contra mês. Então, assim, então, normalmente a gente tende a pensar assim, né? Antes de começar as coisas. Ninguém vai ler, a gente fica se jogando para baixo. Bola, né? Ninguém vai dar bola, só os meus amigos, a minha família que vai ler. Na verdade, até a minha família pode nem entender. Na verdade, eu acho que nem vai entender sobre os temas, né? Só que, assim, eu percebi o que eu tenho percebido, modéstia à parte, é que está ganhando bastante audiência. As pessoas estão querendo ler, estão compartilhando. Eu já tenho o site concorrente, então, assim, o mercado está bastante aquecido. Isso é ótimo, porque, assim, tem mais concorrente, tem mais notícia, tem mais gente querendo contar sobre as novidades, e é um efeito cascata, vai crescendo e é muito legal. E ver também que as pessoas elas vão dando feedbacks. Então, assim, muita coisa eu mudei. Hoje a newsletter ela não é mais igual a junho do ano passado, quando eu criei, né? O site hoje ele é muito diferente de quando eu coloquei no ar em outubro do ano passado. Então, assim, é constante. Assim como as fintechs, os bancos digitais vão aprimorando os produtos, eu também vou aprimorando o site, a newsletter e todas as outras novidades que vão vir aí logo mais. Sensacional. Obrigado, Danilo Martins, e falo aqui em nome de todos, continue nos trazendo as notícias com suas belíssimas palavras. É uma honra aí. Obrigado, Leandro. Foi um prazer conversar contigo, com o pessoal da comunidade. Fico bastante feliz, honrado e me coloco à disposição de todos. Estamos juntos, meu amigo. Obrigadão. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.